Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos dar então continuidade aos antibióticos beta-lactâmicos. Na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre as penicilinas e hoje então a gente vai falar sobre as cefalosporinas, carbapenemas e monobactâmicos, ok? Muito bem. Então, as cefalosporinas, a segunda classe, ela é uma substância, ou são substâncias, também produzidas a partir de produto natural, através de um extenso processo de extração, o extrativo. À época, fungos de várias classes foram avaliados quanto à produção de substâncias bioativas e, no caso, o Cephalosporium acremonium produziu, então, a cefalosporina C. A cefalosporina C ela tem algumas vantagens e, obviamente, desvantagens em relação às penicilinas. Elas são substâncias mais estáveis quimicamente do que as penicilinas. Então, praticamente as alterações estruturais dessas moléculas não são feitas com o intuito de aumentar a esterilidade, mas sim de aumentar a reatividade dessas moléculas. Tá? É claro, aumentando a reatividade, alguns outros problemas podem aparecer, né? Mas um dos primeiros pontos, né, que chamou a atenção foi que a cefalosporina ela apresenta, sim, uma certa estabilidade, principalmente aqui no anel beta-lactâmico. Está ligado a um outro tipo de anel, já vou falar para vocês, que é o tiazolidínico. Desculpa, o dihidrotiazínico. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes para a gente também não prolongar demais a aula. Acho que qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a isso, podem me questionar no plantão de dúvidas, tá? Olha, eu tenho aqui embaixo, né, o que a gente representa como grupo farmacofórico das cefalosporinas. Esse grupo farmacofórico é bastante semelhante à das penicilinas, observem. Tem um anel beta-lactâmico fundido a um anel agora de 6 membros dihidrotiazínico. Desculpa, isso, dihidrotiazínico. Então, esse cara aqui é chamado agora de ácido, olha aqui, ó, opção ácida, 7-amino cefalosporínico. Então, eu tenho que o 7-ACA é o grupo farmacofórico das cefalosporinas. Se vocês se lembrarem, o 7-APA é o das penicilinas. E observem que, assim como nas penicilinas, a estereoquímica, eu não estou representando tudo aqui, mas a estereoquímica ela tem que ser mantida. Os anéis eles precisam estar íntegros. Né? Eu preciso ter o grupo ácido livre. Eu posso ter modificações em 2 pontos. São as únicas possibilidades de modificação. E essas modificações elas podem acontecer aqui na posição 3 e elas podem acontecer aqui também na posição 7-amino. Na posição 3, nós temos 2 objetivos primordiais. Um deles é modular o metabolismo. Então, aqui é um ponto que sofre o metabolismo. Isso pode prejudicar a administração oral, por exemplo. Né? Então, é um ponto que, se é bem racionalizado, você consegue modular esse metabolismo. E um outro ponto importante é aqui, justamente onde nós conseguimos aumentar a reatividade da molécula. Daqui a pouco eu vou explicar com detalhes estruturalmente, mas você quer melhorar a reatividade da molécula, você faz substituições nessa posição. Aqui, as modificações são modificações um pouquinho mais diferenciadas em relação ou em comparação com as penicilinas. Aqui, a gente tem grupos acilados, né, os acilaminos, assim como as penicilinas, grupos muito parecidos com alguns das penicilinas, só que substituições aqui, elas podem garantir aumento de resistência à beta-lactamase, aumento de potência. A potência, no que eu digo, é um aumento de afinidade da molécula com o alvo. Okay? Então, esses são os 2 principais objetivos de se modificar na posição 7-amino. Aumento de potência e
aumento de resistência à beta-lactamase. Okay? E é claro, nessas duas posições, nós vamos enxergar grupos que nos ditam como é cronologicamente a classe das cefalosporinas. E nós vamos classificá-las em gerações. Então, nós vamos ver que nós temos penicilinas cefalosporinas de primeira, hoje até quinta geração. Tá? Muito bem. Então, eu queria falar um pouquinho aqui para vocês sobre a reatividade do sistema 7-APA. Tá? Um ponto aqui que eu desenhei para vocês foi só o 7-APA, e eu tenho um substituinte, né? Nesse caso aqui é um éster. Né? Esse éster é um substituinte que tem características electron withdrawing group, né? Ou retirador de elétrons. Isso, de certa forma, é importante. Tá? Por quê? Acho que vocês já se lembram que quando os beta-lactâmicos eles se encaixam com a transpeptidase ou com o alvo biológico, acontece o quê? Né? Na verdade, acontece um ataque da enzima a esse carbono carbonílico, vocês devem se lembrar, e essa ligação é rompida, essa ligação entre carbono e nitrogênio é rompida. E, no caso das penicilinas, ok, ela é estabilizada por hidrogênio. Nesse caso aqui, como esse nitrogênio aqui está em alfa, com uma dupla ligação, acontece um fenômeno de ressonância. Os elétrons que estão aqui, atacou, esses elétrons, na realidade, eles pulam para cá, essa ligação carbono-carbono. E essa ligação que está aqui, ela pula para fora do sistema. Certo? E, em princípio, ao pular para fora do sistema, eu tenho o quê? Formação disso, né? Eu tenho lá... Perdão, deixa eu apagar aqui uma coisa. Eu tenho aqui ligado, então, a enzima, certo? Observem o que aconteceu para esse leaving group, o que aconteceu, né? Eu tenho uma ligação dupla formada aqui, uma ligação dupla formada aqui, e houve ali a liberação, né, de um ânion acetato, porque é esse tipo de grupo aqui substituinte, tá? Então, observem que esse ataque ele é favorecido, né, porque eu tenho alguém aqui, na verdade esse grupo electron withdrawing, está puxando a densidade eletrônica para ele. Como eu também tenho possibilidade de ressonância interna na molécula, isso facilita o processo de reatividade, né, perante, por exemplo, ao alvo. Então o alvo ele chega, ao invés de ele tentar bater, né, no anel, abrir rapidamente, não, ele demora um pouco mais para abrir. Obviamente, se eu tiver grupos electron withdrawing nessa posição 3, esses grupos eles vão ajudar o quê? Se a enzima vem e tenta atacar, tem algo puxando, né, atraindo os elétrons e favorecendo esse mecanismo, né, de ressonância interna. E isso aumenta bastante a reatividade desse anel. Tá? É por isso que a gente fala que esse ponto é um dos pontos mais importantes aí de se entender a relação das cefalosporinas com as penicilinas. As cefalosporinas elas são mais estáveis perante o próprio alvo dela biológico. Então, a potência dela é baixa. O que a gente quer? Um aumento dessa potência. Tá? Então, é por isso que muitas vezes são feitas modificações nessa região. É claro que existem modificações que são feitas em várias outras regiões. Tá? Mas, principalmente, no grupo amino, não vem ao caso com a reatividade agora, e nessa posição 3 aqui, ó, tá? Aqui é a posiçãozinha 3. Lembrando que esse grupo éster é um grupo interessante ainda, né? Porém, é um grupo que sofre metabolismo sistêmico rapidamente, né? Então, algumas moléculas que têm esse éster aqui, ao serem administradas por via oral, são hidrolisadas, né? Então se forma ali, ó, um álcool, né, nessa porçãozinha do 7-ACA.
E esse álcool, deixa eu apagar de novo aqui, que está feio. Esse álcool, então, é um ponto de metabolismo, né? Já é um ponto mais favorável ainda a conjugações, né? A hidrólise do éster seria uma metabolismo de primeira fase, ou fase 1, e a conjugação, né, a conjugação com a hidroxila, garantiria o que? A reação de fase 2, uma eliminação mais propícia. Tá? Então, até o grupo, né, a escolha de grupo aqui, ela tem que ser mais ou menos racional, que você tenha um equilíbrio, né, que possa ser administrado por via oral, por exemplo, que mantenha a reatividade. Ou, se não for possível administrar por via oral, mas nós tivermos algo com reatividade interessante, perfeito. Também é algo possível, como a gente vai ver para frente, ok? Bom, então, pessoal, na realidade, as cefalosporinas, eu já falei para vocês, elas são classificadas em gerações, e as gerações, elas são mais ou menos divididas com base em algum aspecto estrutural e com base também no tempo de chegada dessa molécula na terapêutica e alguma outra característica físico-química que influencia, por exemplo, potência ou até mesmo farmacocinética. Tá? Então, observem aqui, eu tenho a cefalotina, em preto está o grupo farmacofórico, né, o 7-ACA, e na verdade sempre vai estar assim em todas as estruturas. Eu fiz questão de deixar em azul grupinhos que são substituintes, né, do grupo acilamina, em vermelho os grupos que são substituintes ali da posição 3. Tá? Em princípio, né, a cefalotina, ela tem aqui um anel tiofênico, que se vocês se lembrarem, ele é muito parecido com um outro anel, depois vocês deixam aí no comentário, em termos físico-químicos, tá? Isso é uma questão de marketing importante, tá? E na posição 3 aqui, ele tem aquele éster que eu mostrei para vocês, então é um grupo bastante eletroaceptor. Só que, devido a problemas de metabolização, essa molécula, né, no início, ela não tinha utilidade por via oral. Ela sofria metabolismo pré-sistêmico intenso, e a utilidade por via oral era ínfima. Então, ela tinha que ser administrada por via injetável. Então, um dos primeiros pontos aí que surgiram foi justamente mantermos aí, grupos, né, esses grupos aqui em azul, são bem semelhantes aos das penicilinas, a ampicilina e da amoxicilina. Né? Então, uma das primeiras propostas foi justamente também criar aminocefalosporinas, né, com aqueles substituintes já clássicos, mas com um intuito, basicamente aqui, de ter um grupo amino básico que poderia também a auxiliar no processo de penetração em bactérias gram-negativas. Tá? As cefalosporinas, assim como as penicilinas, elas têm maior atividade em gram-negativa, em gram-positivo, mas com o passar das gerações a gente começa a ter uma inversão disso, né? Moléculas cada vez mais potentes para gram-negativas. Isso o Jorge deve ter comentado bastante com vocês, a necessidade de termos na terapêutica um arsenal importante para combate às gram-negativas. Tá? Então, eu tenho lá o grupo amino, que é característico das penicilinas, e eu tenho um grupinho aqui que agora é um grupo metil. Né? Esse grupo metil, na realidade, ele é até desfavorável. Ele é mais favorável em termos metabólicos, né? Ou seja, ele não sofre hidrólise rápida. Né? Aqui a oxidação é uma oxidação mais demorada. Então, ele não é metabolicamente suscetível. Então, essas moléculas elas foram utilizadas via oral. Elas tinham estabilidade por via oral, especificamente a substituição do grupo metil. Entretanto, o grupo metil não é um grupo electro-withdrawing, né? Você já sabe. Então, como ele não é um grupo electro-withdrawing, são moléculas que não têm uma potência tão grande, né? Ou não têm uma reatividade tão interessante, porque na verdade elas vão estar jogando elétrons para cá e dificultando o processo de encaixe da enzima. Não é nada de impedimento estérico, hein? É questão eletrônica. Os elétrons são empurrados, então dificulta a abertura daquele anel. Tá? Muito bem, isso está presente na cefalexina, o famoso Keflex, e a cefadroxila também, e outras cefalosporinas de primeira geração. Já nos de segunda geração, observem, o cefaclor ele é exatamente o bioisóstero da cefalexina. Né?
Por que bioisósteros? CH3 e cloro. Qual que é a razão deles serem bioisósteros, esses dois grupos? Vocês conseguem me explicar rapidamente aí nos comentários? Então, qual que é a razão? Né? Muito bem, mas um ponto importante é que, ao substituir um cloro, eu ainda mantenho estabilidade metabólica, certo? O halogênio ele provoca ali uma estabilização e aumenta a resistência metabólica, e ao mesmo tempo ele é um grupo que ele é indutivo, né? Ele consegue atrair elétrons, né? E isso favorece, né, no caso, o ataque por parte da enzima ao anel e a abertura. Então, se a gente for avaliar em termos de potência, o cefaclor ele é ligeiramente mais potente que a cefalexina, que é o seu bioisóster tradicional. Tá? Então, notem que nos de segunda geração já se preocupa um pouco mais com o tipo de grupo substituinte, né? Como é o caso aqui do halogênio, ou a introdução de grupos substituintes. Aqui embaixo, né, na realidade, eu coloquei um outro exemplo de segunda geração, que ela apareceu cronologicamente nessa época, que é a cefuroxime. A cefuroxime é um fármaco bastante interessante. Né? Na terapêutica não é utilizada como cefuroxima, mas como um profármaco. Tá? Não vou entrar em detalhes quanto a isso aqui, mas vocês podem buscar qual é esse profármaco. Né? E é simplesmente para melhorar a absorção por via oral, tá? Por isso que ele foi criado. Então, a cefuroxima ela tem o núcleo básico, vocês já conhecem. Aqui nós temos, ao invés de um anel benzênico, né, como é o caso lá da... Olha, vamos pensar na cefalotina. Né? Eu tenho um anel furânico, né, um anel furânico, um anel teofênico aqui. Né? Então, e começa a ter a troca de anéis que se possa também ter moléculas com potência farmacocinética diferenciada. Né? A cefaloxima ela tem um anel furânico, só que mais do que isso, mais importante do que essa substituição, foi a descoberta desse metoximino. Eu não tenho como mostrar aqui para vocês, mas lá nas penicilinas, na oxacilina, nós utilizamos uma estratégia que era introduzir o anel isoxazol. Isoxazol, está bem judiado esse isoxazol aqui, na estrutura da benzilpenicilina, para garantirmos o quê? Moléculas mais resistentes à ação de beta-lactamases. Então, aquele anel isoxazol, se vocês voltarem lá no vídeo, ele tem características disso que foi feito aqui. Ó. Se a gente cortar aqui, olha, a gente tem basicamente aquilo lá. Ó. Essa função aqui, ela se chama metoximino. Tá? Então, metox é CH3 oxigênio, e mino essa função C-N. Então, metoximino. Tá? Então, vocês vão notar que a partir de agora, várias das moléculas, né, das cefalosporinas, elas apresentam esse grupinho metoximino, tá? Para garantir essa maior resistência à beta-lactamase. Bom, e olhando aqui também ao lado, observem, que função orgânica é essa, hein? Uma função orgânica diferente. Né? Queria que vocês deixassem também nos comentários que função orgânica seria essa. Aqui eu tenho, então, uma função que é bem mais resistente do que o éster. Tá? Então, essa molécula, né, se pudesse ser administrada por via oral, ela teria estabilidade suficiente. Então, é um grupinho, esse grupinho aqui, é um grupinho que é mais resistente metabolicamente que o éster, então garante uma administração por via oral. Isso aqui também foi um grupo escolhido a dedo. Adicionalmente, é um grupo que tem uma boa capacidade eletroreceptora, né? Então facilita também, aumenta-se a reatividade dessas moléculas. E agora a gente parte então para moléculas de terceira e quarta geração. Tá? O que caracteriza
basicamente, né, o que diferencia primeira e segunda da terceira e quarta é exatamente a introdução de um sistema anelar um pouquinho diferenciado, né? Observem que o anel 7-ACA está presente. Eu tenho aqui, no caso, alguns grupos que ainda vêm lá das primeiras gerações, outros grupos um pouquinho mais modernos, reativos, como essa triazolona aqui, né? No caso da ceftriaxona. Mas, basicamente, aparece, isso se perpetua por todas as classes posteriores. Esse grupinho em rosa é chamado aminotiazol. Aminotiazol, notem, né? Vários exemplos aqui de fármacos têm esse grupo aminotiazol ou até mesmo biisóceros deles, tá? O grupo aminotiazol é um grupo que garante, né, através de balanço de cargas na molécula, ele garante uma maior penetração em bactérias gram-negativas e, associado a isso, é um ponto a mais de interação com o alvo biológico. Então, garante-se uma maior afinidade pelo alvo. Então, descobriu-se que é um pontinho que vai encaixar um aminoácido extra lá no alvo e que não era observado com as cefalosporinas anteriores. Então, é por isso que esse grupo acaba sendo muito importante. Então, notem que eu tenho então o aminotiazol, o metoximino não foi perdido, né? Olha lá que interessante, ele não foi perdido, inclusive naqueles de quarta geração, no caso cefepima e cefpiroma. Tá? Ele ainda existe, mas o aminotiazol ele é o que caracteriza essa divisão, tá? De primeira, segunda, terceira, quarta. Né? Então, entre segunda e terceira é essa divisão estrutural. Obviamente, nós temos moléculas bastante potentes, né? Então, se a gente observar aqui ainda, nós temos aqui o éster, não pode ser administrado por via oral, tem que ser administrado por via parenteral. Aqui essa triazolona, ela também é bastante reativa e não pode ser administrada por via oral, somente por via parenteral. E quando a gente olha aqui para a cefepime e para a cefpiroma, ela tem um outro tipo de grupo, né? Conseguem observar que esses grupinhos em 3, eles são carregados positivamente? Né? Obviamente, essa carga positiva já viabiliza qualquer administração por via oral. Né? Mas é uma carga, né? Quando a gente fala que algo é eletroreceptor, a carga positiva é o cara mais eletroreceptor da face da Terra. Né? Então, eu tenho esse tipo de grupinho, né? Claro que isso daqui também em pH fisiológico, né? É uma carga positiva real, já é uma carga positiva real antes de estar no pH fisiológico, mas no pH fisiológico eu também tenho um balanço com carga negativa aqui. Né? Isso, além de facilitar a penetração em bactérias gram-negativas, garante também uma altíssima reatividade para esse tipo de sistema. Então, são moléculas as mais reativas até então, as chamadas de quarta geração. Tá? Aqui, a ceftazidima, ela na verdade é uma molécula de terceira geração ainda, né? Porque ela surgiu numa transição de terceira para quarta geração, por causa da carga positiva também, né? Presente lá em R3. Mas, além do grupo metoximina, né? Ela também foi feito aí um outro tipo de modificação, que é a introdução de um ácido carboxílico adicional para que pudesse, né, atuasse em enzimas, obviamente, de bactérias diferenciadas, como é o caso, por exemplo, das pseudomonas. Então, com esse tipo de grupo, foi feito um ancoramento a mais dentro do sítio ativo, e esse ancoramento a mais garantiu a ação importante aí da classe das cefalosporinas. Então, é por isso que a gente destaca a ceftazidima como sendo um grupo, como sendo um fármaco um tanto interessante em alguns tipos de infecções. E as cefalosporinas de quinta geração,
elas possuem muito, né, dos atributos estruturais das outras. Observem, né, o próprio 7-ACA está aqui presente. Eu tenho grupos aqui isostéricos do aminotiazol, também grupos praticamente não protegidos, como é o caso do metoximino, em que nós retiramos aqui o grupo metil. Tá? Isso aqui é um hidroximino agora, né? Não temos mais metóxi, é hidroximino. Além disso, nós temos grupos que são ionizáveis em pH fisiológico, obviamente, com grande capacidade eletroatratora, olha, duplas conjugadas, né? Isso também favorece aí a reatividade. E são moléculas que acabam tendo uma boa atividade em alvos de bactérias já resistentes, como é o caso do Staphylococcus aureus, resistentes à penicilina. E no caso ali, o alvo dela seria a PBP2A, ou a proteína ligadora de penicilina 2A. Poderíamos ter também a 2X em Streptococcus pneumoniae. E assim, essas moléculas, elas têm, sim, resistência à beta-lactamase clássica. Obviamente, o surgimento de outras isoformas de beta-lactamase podem inviabilizar o uso de alguma outra substância. Tá? E as de quinta geração, nós temos outras, né? Ceftazolona, o ceftobiprol é importante, mas a gente tem a ceftarolina, é uma molécula também construída com atributos estruturais muito próximos. É um profármaco. Tá? Mas eu não quis apresentar aqui para não ficar estruturalmente muito pesado. Tá? Muito bem. Então, aqui eu mostro para vocês o mecanismo de ação proposto, né, nesse artigo, o Microbial Agents in Chemotherapy, de 2018, bem legal. Nós temos aqui os dockings feitos em relação à cefuroxima. Se vocês se lembrarem, a cefuroxima, ela tem lá, né, na verdade, anel furânico, que eu mencionei com vocês. Aqui é o carboninho central, o nitrogênio azul, o oxigênio vermelho e a metilha. Então, esse aqui é o grupo metoximino. Tá? Então, anel furânico, metoximino. Aí aqui já vem a cadeia acil, né? Acil, carbonila, nitrogênio. E se vocês observarem, aqui é a porção do grupo ácido, né, do 7A. Ou seja, olha aqui, esse grupinho aqui no 2D. Tá? Então, olha lá. Eu tenho o R aqui é esse R1, é o anel furânico com metoximino. Eu tenho a carbonila, que está aqui, o nitrogênio, que está aqui. Existe aqui, então, a carbonila ligada a um oxigênio pelo ataque já da enzima. Então, isso aqui já é forma aberta. Então, esse é o oxigênio de ataque. Lá embaixo, ó, eu tenho o quê? O grupinho que faz a interação com a guanidina final, o aminoácido, tá? Um ponto importante é que, veja, cefuroxima é de segunda geração, né? E aqui a cefotaxima já é uma de terceira geração. Ela já apresenta o grupo aminotiazol. Consegue observar a diferença do furano com o aminotiazol? Todas as outras ligações são praticamente as mesmas. Tá? Mas, observem que esse grupo aminotiazol ele faz uma interação a mais aqui via ponte de água, né? Water bridge, que a gente fala, com uma tirosina 231. Né? Então, a gente tem uma pontezinha aqui. E isso favorece, então, o que a gente já vem comentando sobre aumento de afinidade e aumento da potência dessas moléculas. Ok? Muito bem. Uma outra classe interessante de moléculas é a classe das carbapenemas. As carbapenemas elas também são produzidas a partir de micro-organismos, no caso Streptomyces cateiale, e essas moléculas, né, quando descobertas, né, elas tinham uma boa potência, um amplo espectro de ação. Né? E, curiosamente, elas também eram moléculas que tinham atividade antibacteriana, obviamente, antibiótica no caso, e existia aí um misto, né, também de serem inibidores de beta-lactamase. Então, elas conseguiam atuar nas transpeptidases, mas conseguiam também inibir as beta-lactamases. Tá? É só uma característica geral. Né? Mas, em princípio, em termos estruturais, a gente consegue observar
eu tenho um anel beta-lactâmico ligado, né, na verdade, a um outro anel de 5 membros. Esse anel, então, de 5 membros, se vocês notarem, ele tem, né, primeiramente, a falta do enxofre tradicional nas penicilinas e cefalosporinas, por isso é um carbono, né, então carba, ok? Agora, esse carba, ele dá, então, a ideia de que houve essa substituição. Né? Além disso, existe uma dupla ligação interna, que praticamente um ponto de reatividade interessante. Daqui a pouco a gente pode tentar falar para vocês, ou explicar com detalhes. E esse conjunto, né, ele se assemelha muito lá ao 6-APA, né, com exceção aqui da posição 6, né, eu tenho um outro grupo, o hidroxetil. Esse hidroxetil está numa configuração diferente da configuração das penicilinas tradicionais. E talvez seja isso que faça com que essa molécula também atue de uma forma interessante em um grande número de bactérias e, ao mesmo tempo, sendo bastante resistente às beta-lactamases. Tá? Não é tão bem reconhecido, vamos dizer assim, pelas beta-lactamases. Né, então, embora seja uma molécula bastante potente, um dos grandes problemas em relação a ela é a sua estabilidade metabólica. Né? Essa estabilidade metabólica é por causa dessa cadeia, né, essa cadeiazinha aqui, ó, flexível, e pode, né, na verdade, funcionar como um grupo nucleofílico. Tá? E se esse nitrogênio funciona como um grupo nucleofílico, a aproximação de uma molécula de tianamicina com outra molécula de tianamicina em solução pode gerar uma reação de ataque. E aí começa a ter ataques, né? Uma reação em cadeia, formando uma espécie de polímero, né, de tianamicinas. Então, é como se esse NH ele tivesse, obviamente, um parzinho eletrônico e ele fosse nucleofílico suficiente para atacar um outro sistema beta-lactâmico. Então, esse sisteminha aqui, pimba no carbono, destrói o carbono, e isso vai acontecendo nas cadeias subsequentes, certo? Então, obviamente, a tianamicina, todas as tentativas de se isolá-la eram tentativas meio que frustradas, e para tentar desenvolver algo ainda com esse tipo de núcleo, foi que surgiu o imipenem. Tá? O imipenem ele é exatamente uma tianamicina, só que foi colocado um grupinho em que o par eletrônico do nitrogênio está sendo sempre contribuído para a ressonância da cadeia, não necessariamente disponível para o ataque ou para o ataque a uma outra molécula. Então, com o imipenem da Merck, eles conseguiram uma substância que, de certa forma, havia estabilidade metabólica. Tá? E, obviamente, ação antibiótica tradicional. Uma questão importante é que o imipenem, né, ele sofre bastante ação de uma desidropeptidase renal, uma enzima que quebra peptídeos. E isso foi descoberto, obviamente, com um certo tempo, né, um tempo depois. E essa enzima, então, ela teve que, de alguma forma, na época, ser utilizado algum tipo de inibidor, né, para ela, para que para que permitisse a sobrevivência da imipenem. E esse inibidor foi chamado de cilastina, aqui representado, uma estrutura, né, que se a gente for ver, realmente tem aí uma certa semelhança com o sistema um sistema carbapenêmico, né? E isso acaba sendo, então, a cilastina acaba sendo reconhecida bem melhor pela desidrogenase renal,
desidropeptidase renal do que a própria ibipinem, e você tem, então, uma sobrevida do fármaco. Isso foi alterado com o surgimento de fármacos como o meropenem e o ertapenem, pela introdução desse grupo metil. Né? A gente fala que aqui seria, né, a gente pensa que aqui é a posição 1, 2, 3, então seria esse grupo metil na posição 3, né, do anel, ou seja, exatamente naquele carboninho onde nós tínhamos um enxofre, tá? Nos derivados anteriores. O meropenem e o ertapenem, ambos aqui têm, então, grupos, né? Se vocês olharem, grupos passivos, né? Grupos também reativos, um tanto quanto elétron atratores, né? Com a diferença de que o ertapenem, né, pela presença desse ácido benzoico aqui, ó, isso aumenta a ligação à proteína plasmática. Tá? E ao aumentar a ligação à proteína plasmática, eu também tenho o quê? Um aumento de meia-vida e, obviamente, um prolongamento de ação. Então é que o ertapenem é um cara que dá para ser administrado uma vez ao dia. Tá? Esse grupinho aqui, o ácido benzoico, nessa posição para essa molécula, garante, então, a administração uma vez ao dia. Tá? Então são moléculas bastante interessantes do ponto de vista estrutural. Okay? E realmente são moléculas que têm um espectro mais amplo entre todos os beta-lactâmicos. Né? Eles atuam bastante em gram positivo e gram negativo, inclusive já essa resistência natural às beta-lactamases. Na realidade, aqui eu ia mostrar para vocês um pouquinho da interação do ertapenem em nível molecular, mas eu não vou ter muito tempo com isso. A figura também não está muito ilustrativa. Tá? Mas, em princípio, ela interage, né, da mesma forma que os antibióticos anteriormente apresentados, as penicilinas e as cefalosporinas. Tá? É sempre o quê? Um ataque aqui, ó, nesse carboninho e, obviamente, o quê? O rompimento do anel. Tá? Aí eu tenho, então, uma ligação da proteína, né, da PBP aqui, ó, ao fármaco. Né? E, obviamente, todos os outros requisitos estruturais existem da mesma forma para essa interação. E, por último, mas na verdade está errado aqui em cima, tá? Aqui é a classe dos monobactâmicos. Okay? Corrijam aí, por favor. A classe dos monobactâmicos. Essa classe é uma molécula totalmente sintética e ela foi criada, especificamente essa molécula, né, o astrionan, ela foi criada a partir do conhecimento de estruturas-chave presentes aí nas cefalosporinas, nas penicilinas e até nas carbapenemas. Tá? Primeiro ponto-chave é a presença do anel beta-lactâmico. Tá? A presença do anel beta-lactâmico, único, isolado, mostra a gente e dá nome à classe, monobactâmico. Então só tem o sistema beta-lactâmico aqui. Tá? Além disso, eu tenho também, ligado a esse sistema beta-lactâmico, uma porçãozinha que é na verdade, isolado aqui, ele é um ácido sulfônico, né? Mas aqui é um sulfamato, vamos dizer assim. Mas isso daqui é para mostrar que existe uma região ácida, né? Ou seja, para garantir que essa região ela também tem a carga negativa para interagir com aquele ponto do próprio ácido carboxílico de todos os outros antibióticos beta-lactâmicos. Tá? Além disso, ela possui uma metila, e essa metila aqui, ó, nesse anel, é para evitar a ação dessa desidropeptidase renal. Tá? E, além disso, nós temos, então, o aminotiazol, que eu já falei para vocês, para garantir permeação para bactéria gram-negativa, para garantir interação também com o alvo biológico. E aqui tem o metoximino,
só que é um grupinho bem parecido com o grupo lá da ceftazidima. A descoberta, né, de que aquele grupo poderia encaixar em regiões diferentes da enzima, via novas ligações de hidrogênio, favoreceu, né, a criação dessa molécula totalmente sintética. Né? A gente fala que é um Frankenstein, porque foram várias partes de vários grupos químicos de moléculas diferentes e colocadas tudo num só. É um monobactâmico totalmente sintético. Por ser muito hidrofílico, né, e por ter grupos que garantem a permeação em bactéria gram-negativa, o espectro acaba sendo apenas para esse tipo de bactéria. Tá? E, é claro, como ele tem alguns grupinhos aqui interessantes, né, metoximino, ele pode inibir alguns tipos de beta-lactamase, né, ou isoformas de beta-lactamase, nem todas. Tá? Aqui a interação também não está uma interação bonita de se ver, ela está muito chapada no plano, mas mostra-se os pontos essenciais de interação ou bem próximos de interação com os outros já mostrados aí para vocês. Tá? Se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar no PDB, buscar por esse código 3BS e a partir desse código, então, vocês conseguem chegar a uma visão 3D dessa interação. Tá? Muito bem. Pessoal, então, a gente encerrou a parte de antibióticos beta-lactâmicos, agora a gente vai entrar numa outra classe, bastante rápida também, do ponto de vista de conceitos, tá? Que é a classe dos macrolídeos, ou também chamados, em alguns casos, de azalídeos. Né? Esses macrolídeos ou azalídeos, eles surgiram também de uma força-tarefa em se tentar descobrir produtos naturais com atividade antibacteriana, tá? Ou antimicrobiana, vamos dizer assim. Então, a gente começa mostrando a estrutura geral de um macrolídeo. Né? Essa estrutura geral de um macrolídeo é nada mais, nada menos do que uma lactona macrocíclica. Então, olha, tem vermelhinho aqui, ó. É uma lactona macrocíclica. O que é uma lactona macrocíclica? Observem que aqui eu tenho um éster, né? Essa porçãozinha aqui é o éster. Um éster cíclico, uma lactona. Como uma amida cíclica é uma lactana, um éster cíclico é uma lactona. Essa lactona ela é macrocíclica, por quê? Porque é um ciclo grandão. E isso, né, a gente tem esses macrolídeos, ou também são macrociclos. Né? Especificamente essa lactona ela tem 14 membros. Tá? E um ponto importante dessa lactona aqui é que na posição 9 eu tenho uma carbonila de cetona. Então isso é uma cetona. Okay? E isso a gente consegue enxergar nos diversos macrolídeos. Né? É claro que não é tão simples, mas a gente consegue enxergar. Nós temos que, do ponto de vista de estrutura geral ainda, na posição 5 e na posição 3, nós temos 2 aminoaçúcares. Quer dizer, na verdade, um aminoaçúcar e um outro um açúcar não natural. Tá? Uma é a chamada de desoxamina e a outra é chamada de cladinose. Tá aí nomes perfeitos para filhos. Pensem nisso, né? Vem desoxamina, vem cladinose. Nossa, deve ser fantástico. Então, ó, o que eu queria mostrar para vocês em termos de estrutura geral é isso. No caso dos macrolídeos, muito pouco pode ser feito em termos de modificação estrutural. Tá? Depois eu vou explicar o porquê que uma das moléculas ela foi modificada. Tá? Mas, assim, basicamente todos os outros pontos são pontos não passíveis de modificação. Principalmente, olha aqui, essa lactona, ela nunca pode ser hidrolisada. Tá? Se ela for hidrolisada, você perde completamente a atividade. Tá? Então, eu tenho 2 exemplos aqui para vocês. Ó. A eritromicina, eu coloquei até em vermelhinho lá a nossa querida macrolactona. Observem que ela tem substituintes, como hidroxilas, né, na posição 6. Olha em azulzinho a desoxamina. Aqui a cladinose. Né? Se a gente olhar do outro lado, na claritromicina, a gente também verifica a mesma característica. Né? Da lactona, substituintes, né? A desoxamina, a cladinose. Okay?
A única diferença da eritromicina para claritromicina está aqui, ó. Uma tem uma metoxila e a outra tem uma hidroxila, tá? Única diferença. Isso garante uma estabilidade em meio ácido, tá? Tanto que a claritromicina ela pode ser administrada por via oral, enquanto a eritromicina não pode, tá? Porque a eritromicina não tem estabilidade em meio ácido, já a claritromicina tem. Por quê, professor? Por causa dessa metoxila, tá? Então, o que eu vou explicar agora é para justificar o porquê da metoxila dar essa estabilidade por via oral. Tá? Então, esse mecanismo é só para vocês entenderem. Não quero que ninguém decore o mecanismo aqui. Tá? Mas acho que todo mundo deve se lembrar que uma carbonila, né, no meio ácido, né, então aqui uma carbonila, no meio ácido, esse H+, ele funciona como um ácido de Lewis e ele ativa a carbonila. Vocês tiveram isso lá em Química Orgânica. Né? Então, eu tenho aqui, basicamente, uma carbonila ativada. Tá? E aqui está representado, de uma forma um pouquinho diferenciada, a estrutura da eritromicina. De modo que a eritromicina, na posição 6, ela tem uma hidroxila. Tá? Lembram que a eritromicina tem uma metoxila? Então, que é a eritromicina. Ela tem uma hidroxila na posição 6. Essa ativação pelo ácido, pelo meio ácido, favorece um autoataque da hidroxila da posição 6 à carbonila. Então, olha, o fármaco caiu lá no ácido, ativou a carbonila. Essa hidroxila vai lá e pimba no carboninho. Né? E aí, obviamente, com essa característica, a gente tem a formação, né, de um ciclo aqui, ó, um intraciclo. Né? Olha lá, aquele oxigênio ele encaixou aqui. Quando ele encaixou aqui, né, a carbonila virou um H, não é isso? E, em princípio, quando isso acontece, uma sequência em cadeia aqui de autorreações promove novos ataques. Então, olha aí, uma hidroxila, uma outra hidroxila, vai lá e ataca essa espécie que foi formada, né, da eliminação de água do intermediário anterior. E, ao final, nós temos essa estrutura aqui, né, esse espirocarbono de 2 anéis tetrahidrofurânicos, que praticamente perderam conformação adequada, perderam estrutura adequada para encaixar com o alvo biológico e provocar sua ação. Tá? Então, por que a claritromicina ela é estável? Né? Por qual que é a razão? É fácil de se imaginar. Né? A hidroxila ela é um ponto de fácil ataque nucleofílico. Se eu tenho aqui uma estrutura com CH3, eu perdi esse ponto de ataque. Existem os elétrons, mas eu tenho um grupo ali agora que está dificultando a aproximação do núcleo. Né? Então é quase que um impedimento estérico. Então esse impedimento estérico, ocasionado simplesmente pela metila, ou as peripécias da metila, como a gente costuma sempre falar, evita esse autoataque. Então, é por esse motivo que a claritromicina pode ser administrada por via oral, por exemplo, e a eritromicina não. Ok? Muito bem. Ainda na tentativa, né, de achar análogos mais resistentes por via oral, foram propostos análogos dessas macrolactonas características, e uma delas foi justamente a substituição nessa porção aqui, ó, entre C9 e C10, por um outro tipo de grupo que não fosse o cetônico, que não fosse suscetível também à ativação e, obviamente, a ataques em meio ácido. E esse substituinte, né, na realidade, ele foi, né, essa região foi substituída aqui, ó, por um carbono N-metilado. Então, eu tenho um nitrogênio, carbono, e aqui um grupo metil. Tá? Então, foi feita uma extensão do anel. Observem, na realidade, agora eu não tenho mais 14 membros, eu tenho 15 membros, porque foi incorporado um NH, tá? um N-metil. Então, houve aí uma extensão desse anel N-metil. Obviamente, não é ativada aquela carbonila, né? E não tem a formação de um cetal. Eu não comentei sobre o cetal, mas depois a gente pode falar isso no momento 5.
E o que foi de mais valoroso para essas moléculas, né? Notem, na verdade, os mesmos açúcares estão ali presentes, né? Desoxamina e a cladinose, mas essa alteração, né, garantiu um ponto básico, um ponto de ionização na molécula e praticamente aumentou a meia-vida e favoreceu a penetração tecidual. Isso, além, né, associado ao espectro bom de ação dessas moléculas, isso faz com que a azitromicina, ela então, a azitromicina, ela é um azalídeo, né, um macrolídeo do tipo azalídeo. Por que asa? Por causa do AZ, do nitrogênio que foi colocado. Tá? Ó, AZ representa o nitrogênio, sempre, né, em toda a nomenclatura, o nitrogênio que foi colocado. Então, a azitromicina, ela é um macrolídeo do tipo azalídeo, ou seja, foi colocado nitrogênio, e garante a ela a administração uma vez ao dia, por no mínimo 3 dias, isso prolongáveis aí para 5 dias. E a azitromicina ela entrou também no rol de tratamento prévio aí do Covid, tá? Por N situações, né? Na verdade, existe muita especulação a respeito do real efeito dessa substância, ok? E na verdade não é também para né, para acabar com o Covid em si, existia aí uma possibilidade de imunomodulação, enfim, mas não é o caso da nossa aula agora, tá? O mecanismo de ação, vocês podem observar isso com maiores detalhes no artigo aqui, ó, do Current Topics in Medicinal Chemistry, de 2003, mas ele funciona bem. Tá? Então, basicamente, né, aqui está a representação do ribossomo, né? Aqui é a subunidade 50 desse ribossomo. E eu tenho, então, em azulzinho, o RNA transportador, que está no sítio P. E aqui eu tenho, em amarelinho, é o peptídeo que está nascendo, né? O que está sendo crescido. Isso aqui, quando a gente vê a animação em vídeo, se vocês quiserem, tem vídeos no YouTube da Ada Yonav. Tem animações fantásticas da produção da enzima, da produção proteica aqui. Então, eu tenho que esse RNA transportador ele leva o aminoácido e aqui eu tenho então a proteína sendo montada, né? Está nascendo e obviamente está sendo enovelada. E no caso aqui da figura C, eu tenho a posição onde a eritromicina, aqui foi feita a eritromicina, onde ela se liga no túnel. Então ela se liga, na verdade, na saída, né, desse túnel, onde vai ter, então, olha, aqui acho que a gente consegue enxergar um pouquinho, que é vermelhinho aqui também, olha, exatamente essa molécula, tá? Vermelhinho, é onde ela pode atuar. Então, ela liga reversivelmente a subunidade 50S e o processo de transpeptidação e translocação. Tá? Vocês devem se lembrar dos mecanismos aí de síntese proteica. Mas, então, eu tenho um processo inicial de transpeptidar e depois de translocar o RNA. Né? Isso resulta, então, no desprendimento prematuro de cadeias peptídicas incompletas. Okay? Do ponto de vista de interação, observem que a gente não tem muita informação estrutural, né? Mas aqui está o macrociclo, a gente consegue enxergar o macrociclo, e observem que fora do plano do macrociclo, né, uma estrutura bastante interessante, né, o macrociclo aqui, ó, eu tenho, a desenhar, deixa eu tocar aqui, eu tenho aqui, ó, essa é uma região de um açúcar, e essa é a região da outro açúcar, desoxamina, que é a cladinose. Notem que os açúcares eles estão fora do plano, né? Como se fosse uma coroa, né? Olha lá, tem uma coroazinha, que é a macrolactona, aqui é um açúcarzinho, logo aqui eu tenho outro açúcarzinho, né? Isso está encaixando lá na região do ribossomo. Tá bom? Bom, pessoal, é isso. Temos aí 54 minutos para essa aula. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Obrigado e até mais.